A saliva e o milagre. Vitória, maio de 2023. Céu nublado, aquele cinza úmido que gruda na pele como suor de arrependimento. Eu nunca tinha levado um cuspe na cara durante uma missa. Até aquele domingo, às 10h17, no altar da igreja de Nossa Senhora da Penha, com o cheiro de incenso misturado ao sal do mar que vinha lá da Avenida Beira Mar. A mulher que me cuspiu era magra, de olhos verdes e coldre de ódio. Chamava-se Marina, ou pelo menos foi o que soube depois. Na hora, ela só foi um grito. Padre hipócrita, sua igreja é um circo de mentiras. E então, plaft, a saliva quente escorreu pela minha bochecha, pingou no meu alva branca, manchando o bordado da cruz como tinta de vergonha. A assembleia gelou, alguns fiéis cruzaram-se, outros mais jovens tiraram o celular do bolso, era só o que faltava, virar meme no grupo do WhatsApp da paróquia. Eu não me movi, não enxuguei, não reagi. Porque, confesso, eu merecia. Meu nome é P. Lucas Rangel, 38 anos, e há um ano eu havia perdido a fé. Não em Deus, isso seria fácil. Perdi a fé nos milagres, naqueles relatos bonitinhos de Nossa Senhora aparecendo em árvores, em pães, em lágrimas de cera. Achava tudo folclore barato, uma maneira de manter as pessoas presas à ilusão. Vitória é uma cidade de contrastes. Enquanto os ricos tomam cerveja gelada nos barzinhos da Praia do Canto, os pobres se amontoam nos morros de Jardim da Penha. E eu, padre de uma paróquia no meio do caminho, tinha virado um cínico de batina. Pregava o evangelho, mas no fundo duvidava. Até que Marina entrou na minha vida. Ela não era ateia por moda. Marina had seen things, como ela mesma disse, em um português misturado com inglês de série americana. Seu irmão, Rafael, tinha sido morto num assalto na rua Setúbal, perto da UFS, há 3 anos. Um tiro na nuca, enquanto voltava de uma festa de sertanejo universitário no Bar do Zé, onde a galera bebe Skol lata e canta Gustavo Lima até o sol raiar. Onde estava seu Deus quando o Rafa morreu, padre? Ela me esbravejou no confessionário uma semana antes do cuspe. Ele estava ouvindo balada no céu enquanto meu irmão sangrava na calçada. Eu não tive resposta, porque a verdade eu também não sabia. Marina não era louca, era ferida, e feridas, quando não saradas, apodrecem. Naquela manhã de domingo, ela entrou na igreja com um frasco de gasolina no bolso. Não era para me queimar, era para queimar a imagem de Nossa Senhora da Penha, a padroeira da cidade, lá no alto do altar. Se Deus não existe, queimar um pedaço de madeira não faz diferença, ela pensou. Mas algo aconteceu. Enquanto ela jogava o líquido inflamável nos pés da santa, a vela do altar não se apagou. Pelo contrário, a chama cresceu azulada como um maçarico, e então a imagem moveu os olhos. Não foi um tremor, não foi luz refratada. Os olhos de Nossa Senhora se viraram para Marina. E ela ouviu uma voz. "Por que você chora, filha?" Marina gritou, o frasco de gasolina caiu, o líquido se espalhou, algumas pessoas correndo, outras de joelhos. Eu pulei do altar, derrubei a mulher no chão e rolei com ela para longe das chamas. O fogo alastrou rápido, lambendo os bancos de madeira, o tapete vermelho da nave central. "Saiam, tá pegando fogo!" berrei, enquanto arrastava Marina pela Rua do Príncipe, os pulmões ardendo de fumaça. Sirene de bombeiros já vinham da Avenida Jerônimo Monteiro, mas o trânsito estava parado por causa de um caminhão de cana que tombou na terceira ponte. Ninguém ia chegar a tempo. E então a chuva começou. Não era uma garoa, era um temporal. Água caindo como balde virado, apagando as chamas em segundos. Quando olhei para cima, entre as nuvens escuras, vi um clarão em forma de cruz. Marina também viu e desabou chorando. O clarão e a confissão. A chuva caía tão forte que mal conseguíamos enxergar. Marina, ajoelhada na calçada encharcada, tremia como se o próprio inferno tivesse lhe soprado no rosto. Os bombeiros chegaram correndo, mas o fogo já estava extinto, apagado por aquela tempestade repentina que ninguém previu. O céu, minutos antes um manto cinzento de maio, agora rasgava-se em raios de luz dourada entre as nuvens, como se o sol lutasse para nascer de novo. "Meu Deus", ela sussurrou, os dedos cravados no meu hábito. Eu vi a cruz. Não respondi, não era hora. Apenas assegurei enquanto os paramédicos a examinavam, enquanto a polícia isolava a área, enquanto os fiéis, ainda em choque, murmuravam orações entre si. Alguém trouxe um cobertor da Casa da Sopa São Vicente, ali na rua 7 de Setembro, e o envolvi nos ombros dela. Seus olhos, antes cheios de ódio, agora brilhavam com algo que não era medo, era espanto. Como se ela tivesse sido arrancada de si mesma e jogada em um lugar desconhecido. "Padre", sua voz quebrou, "o que foi aquilo?" Olhei para a igreja. A fachada de Nossa Senhora da Vitória, enegrecida pela fumaça, ainda estava de pé. As chamas não tinham atingido o altar, só o tapete, os bancos, parte do teto. Mas o que mais me impressionou foi o cheiro, não era só queimado, era ozônio, como depois de uma tempestade elétrica, como se o ar tivesse sido purificado. "Um sinal", disse finalmente, "mas não é para mim, é para você."
Ela riu um som amargo, quase um soluço. Eu cuspi em você, na missa, na frente de todo mundo. Eu xinguei, padre. Chamei a igreja de mentira, chamo Deus de farsa há anos, e agora o Senhor vem me dizer que isso aqui foi um sinal para mim. Não fui eu quem disse, apontei para o céu, foi ela. Marina olhou para cima. A cruz de luz já não estava mais lá, mas as nuvens se moviam rápido, como se algo, asas, tivessem passado por elas. Ela fechou os olhos e quando os abriu havia lágrimas escorrendo. Eu não acredito em milagres. Nem eu acreditava em ateus que cospem em padres. Sorri apesar de tudo, até hoje. A confissão na chuva. Levei Marina para a casa paroquial, uma construção antiga na rua Padre José de Anchieta, perto da catedral. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Dona Teresa, nossa beata de plantão, já tinha preparado. Marina sentou-se à mesa de madeira, as mãos ainda trêmulas em torno da caneca. Por que você fez aquilo? Perguntei sem rodeios. Ela segurou a caneca como se fosse um salva-vidas. Porque eu odeio hipocrisia. Sua voz era áspera. Meu pai era padre em Minas. Ele engoliu em seco. Ele abusava da minha mãe, das mulheres da paróquia. E todo mundo sabia. Todo mundo virava a cara, até o bispo. Quando ela morreu, ele disse que era vontade de Deus, que ela era fraca, que o demônio a tinha levado. Fiquei quieto. Não era a primeira vez que ouvia histórias assim. Eu tinha 16 anos, continuou. Fui embora. Jurei que nunca mais pisaria numa igreja, que se Deus existisse, ele seria um monstro. E por que veio hoje? Por causa dele, seus olhos brilharam de raiva. Meu ex, ele é evangélico, daqueles que batem na Bíblia e acham que mulher tem que ser submissa. Ontem ele me disse que eu ia queimar no inferno porque não acredito em Deus, que eu era uma pecadora. Ela riu sem graça. Aí eu pensei, se eu vou queimar mesmo, que seja aqui, na cara deles. Silêncio, só a chuva batendo nas telhas. Marina, falei baixo, Deus não é seu pai, não é seu ex, não é nenhum homem que já te machucou. Então, onde ele estava quando minha mãe morria? Não tinha resposta, nenhuma que valesse a pena, então contei a verdade. Eu também já perguntei isso. Quando meu irmão morreu atropelado na BR-101, voltando de uma festa de sertanejo universitário em Vila Velha, ele tinha 19 anos. Bêbado, sim, mas o motorista que o matou estava em alta velocidade, sem carteira, fugiu, nunca pegaram. Respirei fundo. Eu também gritei com Deus, também xinguei, também pensei em largar. A saliva e o sacrifício. Marina não se moveu. A chuva agora caía mais forte, como se o céu estivesse chorando junto com a gente. Ela olhou para as mãos sujas de terra e tinta de spray, os restos da pichação que tinha feito na parede da igreja horas antes. Deus é mentira. A tinta ainda cheirava a solvente, misturada ao incenso queimado no altar. Então, por que você ainda está aqui? Ela perguntou, a voz rouca. Se duvidou tanto, porque não largou. Toquei o rosário no bolso da batina, os dedos encontrando as contas gastas. Lembrei do dia em que meu irmão Caio me deu aquele terço antes de sair para a festa. Toma, Padim, se der merda, reza por mim. Ele ria, mas eu guardara como se fosse um amuleto. E quando o encontraram na beira da estrada, esmagado como um brinquedo quebrado, o rosário estava na minha mão e eu não tinha rezado a tempo. Porque alguém precisava ficar, respondi. Alguém precisava acreditar pelo Caio, pelo motorista que fugiu, pelas mães que choram filhos que não voltam, pelas meninas como você que pensam que Deus é só mais um homem que falha. Ela riu um som seco, sem alegria. Você é bom nisso, padre, sabe escolher as palavras. Não são palavras, Marina, é sangue, o meu, o seu, o do meu irmão. Apontei para o crucifixo acima do altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena e discreta, brilhava entre as velas. Aquele ali não é um símbolo, é um espelho. Deus não prometeu que a gente não ia sofrer, prometeu que não ia deixar a gente sofrer sozinho. Ela olhou para a imagem, os olhos estreitos, depois cuspiu no chão. Bonito discurso, mas eu ainda não vejo nada. Foi então que a porta da sacristia se abriu com um estrondo. O grito na beira-mar. Padre João, a voz de Dona Cida, a zeladora, cortou o ar como uma feca. Tem uns homens armados lá fora, tão quebrando tudo. Marina e eu trocamos um olhar. Corri para a porta lateral, que dava para a avenida Beira-Mar, e espreitei pela fresta. 3 homens encapuzados, com barras de ferro e um revólver, destruíam os bancos da praça em frente à igreja. Um deles jogou uma pedra na vitral de São Pedro, que estilhaçou como vidro de garrafa. Isso aqui é aviso? Gritou um deles, a voz abafada pela máscara. Ninguém mais vai adorar ídolo de pedra nesta cidade. Meu sangue gelou, não era vandalismo comum, era ódio organizado. Eles vão queimar a igreja, sibilou Marina, os olhos arregalados. Já vi isso antes, em São Paulo. Eles jogam gasolina, Não deixei ela terminar. Peguei o celular e liguei para a polícia, mas a linha estava congestionada. Todos os atendentes estão ocupados. Tente mais tarde.
Merdas, Marina mordeu o lábio. A gente não pode ficar parado aqui. Tem razão. Abri o armário da sacristia e tirei a caixa de primeiros socorros, um extintor de incêndio e a minha velha camisa de sertanejo universitário, dobrada no fundo. Era a que eu usava nas festas com Caio antes de tudo desandar. Vista isso. O quê? Agora joguei a camisa nela. Eles estão procurando padre e ateus. Não estão procurando duas pessoas comuns saindo por trás. Ela entendeu, vestiu a camisa por cima da blusa rasgada, escondeu o cabelo sob um boné que encontrei e saímos pela porta dos fundos, que dava para a rua 7 de setembro. A chuva caía em cortinas, misturada ao cheiro de maresia e gasolina. Por aqui, sussurrei, puxando ela para o becos entre os prédios. A gente desce até a Praça do Papa e avisa os fiéis que estão na missa das 6. Mas quando dobramos a esquina, demos de cara com um deles. O homem alto, de jaqueta preta, segurou Marina pelo braço. Onde está o padre? Rosnou. Ela não hesitou, cuspiu na cara dele. Vai se foder, seu filho da puta. O homem levou a mão ao revólver. Eu não pensei, joguei o extintor nele com toda a força. O cilindro acertou seu ombro e o tiro saiu torto, ricocheteando na parede. O homem gritou e Marina aproveitou para chutar suas pernas. Ele caiu e nós corremos como nunca antes. Por aqui, gritei, arrastando ela para dentro. Do bar do Zé, na rua 7 de setembro, onde o cheiro de moqueca misturado com cerveja gelada ainda impregnava o ar da tarde. Marina ofegava, os olhos arregalados como se tivesse visto o diabo em pessoa. E de certo modo tinha. Aquele homem não era um ladrão comum, era um dos caras que vinham ameaçando a paróquia há semanas, desde que denunciei o esquema de tráfico que usava adolescentes da comunidade como mulas. Eles não queriam só dinheiro, queriam silêncio. Merda, padre, ela arfou encostando-se na parede descascada do bar. A gente não vai aguentar correr para sempre. Eu olhei para trás. O homem se levantava, esbravejando com o braço ensanguentado. Outros dois surgiram na outra ponta da rua, vindo da Avenida Beira-Mar. Estávamos encurralados. Não precisa, apertei o crucifixo no meu peito. Vem. Empurrei a porta dos fundos do bar, onde o Zé, um baiano gordo e sorridente, lavava copos com uma expressão de não tô vendo nada. Ele me conhecia desde que cheguei em Vitória há 5 anos, quando ainda era só um padre recém-ordenado, cheio de ideias e pouco jeito para lidar com a realidade crua da periferia. Padre, pelo amor de Deus, ele resmungou, mas apontou para a escada estreita que levava ao sótão. Zé, se eles perguntarem. Tô surdo e mudo, pai, sempre fui. Subimos correndo, o sótão cheirava a poeira e velhas caixas de cachaça pinguim. Marina tropeçou em um saco de farinha e eu a segurei pelo braço antes que caísse. Por que você cuspiu nele? Perguntei sem fôlego. Ela me olhou como se eu fosse idiota. Porque ele estava com uma arma, seu padre, e porque eu não tenho medo de bandido, não. Meu irmão morreu por causa desse tipo de gente. Eu conhecia a história. O irmão dela, Rafael, tinha sido recrutado pelo tráfico aos 16 e encontrado morto numa vala em Vila Velha, 2 anos antes. Marina, que estudava para ser enfermeira, largou tudo e virou uma espécie de anjo guardião dos moleques da comunidade. Era por isso que ela estava na missa hoje, não por fé, mas porque eu tinha prometido que se ela ajudasse a distribuir sopa para os moradores de rua, daria uma carta de recomendação para o curso técnico. E agora ela cruzou os braços. A gente fica aqui até eles irem embora. Não, abri a janelinha que dava para o telhado. A gente vai para a missa. Você tá maluco? Eles estão lá embaixo. Não, apontei para o céu nublado, onde as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Eles estão atrás da gente, mas a gente não precisa descer. Pulei para o telhado de zinco quente, estendendo a mão para ela. Marina hesitou, mas depois veio xingando baixo. Se eu cair, juro que te processo, padre. Corremos sobre os telhados, pulando de prédio em prédio, enquanto os gritos dos homens ecoavam nas ruas abaixo. A chuva começou a cair mais forte, escorrendo pelo meu rosto, misturando-se ao suor. Quando chegamos perto da Catedral Metropolitana, vi o movimento na Praça do Papa. Centenas de fiéis saindo da missa das 6, alguns ainda com velas acesas nas mãos, outros cantando Asa Branca num som distorcido de um celular. Aqui, puxei Marina para a sacada lateral da catedral, onde uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, iluminada por holofotes, olhava para a cidade. O que a gente faz agora? Ela perguntou ofegante. A gente reza. Eu não acredito nisso, padre. Não precisa. Apertei o botão do meu radiotransmissor, o mesmo que usava para me comunicar com os seguranças da paróquia, mas eles acreditam. 2 homens surgiram na praça, olhando para cima. Um deles apontou para nós. Lars gritou. Foi quando as luzes da catedral se apagaram.
Um silêncio abrupto tomou conta da praça. Até a música parou. Depois, um raio cortou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor. A chuva desabou de vez e foi então que ela apareceu. Não foi uma visão, não foi um anjo. Foi algo muito mais simples e, por isso, muito mais aterrador. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que estava na sacada, piscou. Marina gritou, os homens na praça caíram de joelhos. Eu senti o coração parar. Porque não era a estátua. Não era a estátua que piscava. Era elas. A mulher que havia cuspido em mim minutos antes, agora estava ali no alto da sacada, com os braços abertos como se carregasse o peso do mundo. Seu rosto, antes contorcido em ódio, brilhava com uma luz dourada que não vinha das lâmpadas apagadas. Era como se o próprio ar ao seu redor tremesse e suas lágrimas grossas, quentes, caíam sobre as pedras da catedral, evaporando antes de tocar o chão. Meu Deus, Marina sussurrou, agarrando meu braço. Seu celular caiu no chão, a tela quebrada pelo impacto. Os homens na praça começaram a rezar. Alguns choravam. Um deles, de camiseta do Gado Novo, aquela banda que tocava no boteco do Zé toda sexta-feira, tirou o chapéu de cowboy e o pressionou contra o peito, como se estivesse jurando algo. Eu não conseguia me mexer, porque eu sabia quem ela era. Não era uma visão, não era um fantasma. Era Ana Clara, a menina que 20 anos antes eu havia batizado nesta mesma catedral, a mesma que sumira depois que seus pais se mudaram para Belo Horizonte, levados por uma promessa de emprego que nunca deu certo. A mesma que, segundo boatos, havia se tornado uma ativista radical contra a igreja, depois que um padre em Contagem abusou de sua irmã mais nova. Padre, sua voz ecoou não como um grito, mas como um vento que cortava a tempestade. Você não se lembra de mim. A chuva batia forte, mas nenhuma gota tocava seu rosto. Seu cabelo, antes curto e pintado de roxo, agora crescia em ondas escuras, como se o tempo estivesse se desfazendo diante dos meus olhos. Ana Clara, e minha voz falhou. Como? Ela sorriu, não era um sorriso de paz, era um sorriso de verdade. Eu vim porque ela me mandou. Apontou para a estátua de Nossa Senhora, que agora brilhava fracamente como uma vela prestes a se apagar. Mas não foi por você, foi por ela. Marina seguiu seu dedo e viu a outra mulher, a que havia entrado na missa como uma sombra, a que cuspira em mim com tanto ódio. Agora estava de joelhos no chão da sacada, tremendo, as mãos cobrindo o rosto. Mãe de Deus, a voz de Ana Clara quebrou. Ela não acreditava em nada, não até hoje. Um novo raio iluminou a praça. Desta vez não houve trovão, só silêncio. E então a estátua se moveu. Não foi um milagre barulhento, não foi um anjo descendo do céu. Foi algo tão simples que doeu. Nossa Senhora Aparecida estendeu a mão e tocou o ombro da mulher que chorava. Um suspiro coletivo tomou conta da praça. Alguém começou a cantar Asa Branca, não a versão original, mas aquela que o Zé Neto e Cristiano tocavam no sertanejo universitário do ano passado, quando a galera lotou a Avenida Beira-Mar e dançou até o sol nascer. A mulher levantou a cabeça. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora brilhavam com algo que eu não conseguia nomear. Não era fé, não era medo, era reconhecimento. Eu vi, ela murmurou, eu vi minha mãe. Ana Clara desceu as escadas da sacada, os pés descalços não fazendo barulho nas pedras molhadas. Quando chegou perto de nós, estendeu a mão para Marina. Você é a jornalista, não é? Marina assentiu ainda em choque. Então grava isso tudo. Ela virou-se para mim. Padre, você sempre disse que milagres são para quem precisa. Seu tom era firme, quase severo, mas você nunca entendeu que às vezes o milagre não é a cura, é a pergunta. A mulher que cuspira em mim se aproximou. Seu nome, descobri depois, era Beatriz. Ela não pediu perdão, não chorou nos meus braços, só olhou para Ana Clara e disse: Eu quero ver de novo. Ana Clara sorriu. Então vamos. E as duas desapareceram na multidão rumo à rua 7 de Setembro, onde as barracas de tapioca e caipirinha ainda estavam abertas, apesar da chuva. 3 meses depois, recebi uma carta. Não tinha remetente, mas reconheci a letra. Padre, a Beatriz está em Goiânia ajudando meninas que saíram das ruas. Eu estou em Salvador estudando teologia, não para ser freira, para entender. A senhora de azul não me deu respostas. Ela me deu uma lanterna. Às vezes a gente acha que está no escuro, mas é só porque está olhando para o chão. O céu está cheio. No final, tudo fez sentido e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.